Fala rapaziada, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scopia Palestra. Pós-jogo de Fortaleza 1, Palmeiras 2. Que jogo filha da puta, cara. É inacreditável a capacidade que o Palmeiras tem de quase matar o seu torcedor do coração. O jogo tava ganho na mão e o Palmeiras quase, mas quase mesmo, resolveu estragar tudo, estragar o nosso domingo maravilhoso, né? Então vamos lá. O Palmeiras ele fez um relativo bom primeiro tempo, né? O Palmeiras foi numa espécie de 4-3-3, mas tendo uma variaçãozinha ali de um 4-4-2, né? O Everton no gol, Mikael e Gustavo Gomes na zaga, Gia na lateral direita ganhando sequência, Piquerez na lateral esquerda, aí no meio campo, Felipe Anderson bem aberto, né? Fazendo quase como um papel de ala novamente, mas jogamos sem o armador, que foi Emiliano Martinez e Richard Dias, e o ataque Estevão, Flaco Lopes hoje, jogou o Flaco Lopes de titular, e na esquerda o Facundo Torres. Mas como eu falei, né, Palmeiras, se você for ver, estava num 4-3-3, mas tinha muita variação de um 4-4-2, né, porque o Estevão jogava muito pelo meio e o Felipe Anderson acabava subindo um pouco. Mas ao mesmo tempo o Felipe Anderson ele mantinha, né, essa segurança na defesa, agindo quase como um ala, né, por causa que o Gia ele tem essa falta, né, de um pouquinho de refino, um pouquinho de talento, um pouquinho de técnica mesmo. Então, por questões de segurança, o Felipe Anderson acabou jogando muito hoje também como um ala, mas quando subiu muito bem novamente. Mais um excelente jogo mais um excelente não, mas muito bom jogo do Felipe Anderson, novamente jogando pela direita, né. Bom, o Palmeiras ele fez um relativo bom primeiro tempo, né? O jogo foi pegado no primeiro tempo, foi um bom primeiro tempo relativamente bom das duas equipes. Os dois times não se propondo somente a defender, não só se propondo a sair no contra-ataque, mas foi realmente um jogo muito ping-pong, né? O Palmeiras estava com a bola, martelava o Fortaleza estava com a bola, vinha também para cima do Palmeiras. Então o primeiro tempo foi muito interessante, eu gostei do primeiro tempo, das posturas das duas equipes, né, das posturas das duas equipes. O Palmeiras, ele, infelizmente, a gente sabe, né, que o Estevão, ele tá um pouquinho mal, a gente sabe que ele tem talento, mas ele não tá conseguindo desempenhar a profissão que é jogar futebol. Ele tá errando passe, tá errando decisão, tá errando drible, tá perdendo na velocidade, tá perdendo no corpo. Então o Estevão ele está muito mal, seja ele centralizando ou às vezes quando ele cortava um pouquinho pela direita, né? Tanto que muitas vezes o Flaco Lopes ele vinha um pouquinho pro meio, né? Agindo quase como um falso 9, fazendo também muitas vezes aí um papel de, como é que é o nome? De pivô, né? Agindo como um armador, né? Teve algumas boas bolas enfiadas do Flaco Lopes pro Estevão, também algumas pro Facundo Torres. Outra coisa que eu também queria falar, cara, a falta de pontaria que tá o Estevão. O Flaco Lopes, ele recuou, fez um bom passo pro Estevão, o Estevão perdeu um gol na cara que era para ter feito, o Kusevich tirou em cima da linha, e teve um outro lance que eu acho que foi o Flaco Lopes também, que deixou o Facundo Torres na cara do gol. O Facundo deu por cima do goleiro, mas o Davi Luiz tirou também em cima da linha. Mas de tanto martelar, o Palmeiras ele chega ao primeiro gol, né, no final do primeiro tempo, com uma falta do Deivinho, tudo que a gente queria, Deivinho fazendo uma falta grotesca no Mikael, muito boba. O Palmeiras jogou a bola para a área, a bola voltou acho que pro Richard Dias, ele cruzou na área e o Facundo Torres desviou ali pro gol, praticamente quase sem goleiro, embora marcado, mas quase sem goleiro. O Palmeiras chegou ao gol no último lance do primeiro tempo, fazendo um bom primeiro tempo, né? É uma partida relativamente discreta aí do Facundo Torres. Você vê o Giai bem defensivamente, mas pecando em muita qualidade técnica. Então ele com a bola no pé, eu acho que ele peca muito. Boas subidas do Piquerez. Felipe Anderson novamente muito bem. Aí começa o segundo tempo, né? O jogo continua parelho, o Palmeiras ele não se abdica do jogo naquele momento, o Fortaleza também não. O Fortaleza precisa do gol, faz aquela pressão circunstancial, mas de certa maneira levou um pouco de perigo para o Palmeiras. O Palmeiras ele chega ao segundo gol, se eu não me engano, aos 18 do segundo tempo. Eu não lembro quem enfiou aquela bola pro Flaco Lopes, não lembro se foi o Estevão, mas o Flaco Lopes recebeu uma bola, tava ele 1 contra 1 com o goleiro, com o zagueiro.
sozinho. Eu acho que ele estava esperando, eu acho que ele demorou na decisão dele, porque eu acho que ele estava esperando alguém chegar ali pela esquerda para ele só rolar a bola e esse cara que chegasse finalizar. Mas não, o Flaco Lopes ele foi conduzindo até a área, o zagueiro cercou e o Flaco Lopes ele deu tapa no canto direito do goleiro do Fortaleza, um bonito gol do Flaco Lopes, né? Cara, é foda, né? Porque o Vitor Roque ele não recebeu essas bolas muito boas ainda, né? E a gente sabe que o Vitor Roque é muito melhor que o Flaco Lopes, mas o Flaco Lopes ultimamente está recebendo essas bolas mais desejadas pelos atacantes. Mas o Flaco Lopes ele faz o segundo gol e o Palmeiras acaba tranquilizando um pouco mais o jogo, cadenciando um pouco mais o Fortaleza, vindo mais para cima, arriscando muito de longe, mas relativamente muitos chutes fáceis, né, de serem defendidos. O Everton defendeu todos sem muito susto, mas aí o Palmeiras ele resolveu complicar a partida. Num cruzamento para a área, o Daverson diminui, né, o gol foi aos 24, o Fortaleza diminui o placar, e aí o Fortaleza começou a bombardear o Palmeiras no seu campo de defesa. Aí vem a magnífica, a exuberante ideia do genial Abel Ferreira, que quase botou o jogo no cu, com as suas substituições inacreditáveis. O Palmeiras estava jogando com uma linha de 4 na defesa, muito bem. Só que ele começou a fazer substituições, ele começou a tirar o Felipe Anderson, que estava bem, tirou o Estevão, que era uma válvula de escape, por mais que ele estava mal, tá? O Estevão foi o pior jogador do Palmeiras na partida para mim. Tirou o Estevão, tirou o Felipe Anderson, tirou o Facundo Torres e colocou o Naves, né? Então o Palmeiras passou a jogar de fato com 3 zagueiros. No caso, o Gia e o Piquerez continuaram, então o Palmeiras, embora na prática eles dois se tornassem alas, eles se limitaram muito a jogar atrás, quase com uma linha de 5 atrás mesmo, devido a essa pressão do Fortaleza. Então o Palmeiras jogou com 3 zagueiros, colocou o Maurício no lugar, acho que do Felipe Anderson, do Felipe Anderson, o Maurício passou a jogar ali mais aberto pela esquerda, e o Vitor Roque centralizado, mas também puxando muito pela direita, nessas bolas divididas, né, nessas bolas rifadas. Coitado do Vitor Roque, hoje ele foi mais um brigador do que um centroavante, porque toda bola que ele recebia era uma bola rifada, ele tinha que brigar com o zagueiro, ele estava praticamente sozinho no campo de ataque. E bicho, só dava Fortaleza, o Fortaleza cruzando bola na área, chutando bola de longe, o Palmeiras não conseguindo jogar no contra-ataque. Nas vezes que o Palmeiras ele conseguia cadenciar o jogo e buscar o contra-ataque, o Richard Rios fazia alguma merda, tentava dar passe de letra, então foi um pouquinho displicente o Palmeiras também. Mas o Palmeiras sofreu muito na metade, né, praticamente, do segundo tempo. Aí vem a quase merda, né, porque praticamente no último lance do jogo, o Naves ele comete um pênalti, um pênalti que existiu, né, pra mim foi pênalti. Mas, cara, como é que um zagueiro... Eu sempre defendi o Naves aqui, mas, cara, como eu xinguei o Naves. Naves, você quase enfiou o jogo no cu, tá? Também, além de Abel Ferreira, o Naves quase enfiou o jogo do Palmeiras no cu. Cara, como é que me explica um zagueiro? Como é que explica um zagueiro subir com aquela mão daquela altura? É óbvio, pênalti, claro, pro Fortaleza. E a gente sabe, né? O Everton no gol, pênalti não combina, né? A gente já tava imaginando um empate. O Lucero que bateu o pênalti, o Lucero normalmente ele é um cara que dá muito trabalho pro Palmeiras. E quando eu vi o Lucero na bola, eu falei, cara, eu acho que ele vai marcar. Cara, o Lucero bateu no canto esquerdo do Everton, bateu relativamente mal, né? O Everton pegou o pênalti, quase deu rebote, mas o time conseguiu tirar a bola da área a tempo. E o Palmeiras, ele ganhou o jogo, uma vitória, cara, gigantesca do Palmeiras, porque o Fortaleza, ele estava há 25 jogos sem perder no Castelão. 25, o Palmeiras foi lá e quebrou essa invencibilidade do Fortaleza. O Palmeiras, a última vez também que o Palmeiras venceu o Fortaleza, havia sido em 2019, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ele voltou a vencer o Fortaleza muitos anos depois agora com essa vitória. Além dos 3 pontos, hoje o Palmeiras ele está na liderança do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, 2 em relação ao Flamengo, se eu não me engano, que é o vice-líder. E que saudade que eu tava de dizer isso. Segue o líder. O Everton eu te critiquei, mas hoje você salvou a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu acho que por isso é só, né? Por isso é só. Boa Páscoa, comemora essa vitória que ela foi gigantesca. Deixa o seu like, compartilha com os amigos, com a família aí. Fui!